Acho que o lado mais difícil dos Estados Unidos é o início aqui. Então, quem não tem paciência e perseverança para passar pelo início, não vai conquistar uma estabilidade nesse país. Não tem jeito. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Pablo. Manda um alô pra galera aí, Pablo. Fala aí, pessoal, beleza? O Pablo tem uma história bem interessante, galera. Ele já mora aqui nos Estados Unidos há muito tempo, ele já é cidadão americano e hoje ele vai contar para nós um pouquinho sobre a profissão dele, né, que é corretor de imóveis. Ele tem outras atividades aqui também. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida dele e saber um pouquinho mais sobre essa profissão. Pablo, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, da onde você é do Brasil, o que você fazia lá e como que surgiu a ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Tudo bom, Roger? Obrigado, viu, cara? Obrigado pela oportunidade aí. Eu, como o Roger, a gente está aqui fazendo conteúdo para vocês aí, ver se instrui um pouquinho, traz um pouquinho de informação. Mas, bom, eu sou de Brasília, cara. Nasci em Brasília, fui criado em Goiás e a minha esposa chegou para mim um dia e falou assim, vamos para os Estados Unidos? Eu falei, eu não. Povo arrogante, americano é tudo capitalista arrogante, opressor, não quero aquele lugar, não. E a gente decidiu, ela, né, morar um ano nos Estados Unidos. Eu falei, vamos. Não sabíamos como é que as coisas funcionavam, isso há muito tempo atrás, 16 anos atrás, E naquela época não existia canal de YouTube, não existia informação, não existia blog nem nada. Então viemos como turista para cá, para os Estados Unidos. Não sabíamos que não podia ficar, por exemplo, mais que 6 meses na época. Não tínhamos noção, não sabíamos informação nenhuma. E nós viemos. E no primeiro mês que eu estava aqui, cara, eu falei para ela, eu não volto para o Brasil nunca mais. Eu não quero nunca mais saber de Brasil. E logo no segundo mês que a gente estava aqui, a gente aplicou na época para um visto chamado L1. Aí eu abri uma gráfica aqui nos Estados Unidos naquela época, eu fiquei como L2, minha esposa ficou como L1, e nesse período em que ela cuidava da empresa, a gente tentando fazer a empresa girar, muitas das vezes a empresa não dava o que o L1 exige, né, que é os impostos que a gente precisava estar pagando, tanto de volume de trabalho que a gente precisava ter, o número de funcionários que nós precisávamos, então nós pagávamos do nosso bolso para ter uma estrutura do que o visto exigia. Enquanto isso, eu estava trabalhando em tudo quanto é coisa, entregando pizza, trabalhando em lava-jato, trabalhando como motorista. Naquela época não existia Uber, mas eu pegava as pessoas no aeroporto com um carro de transporte, levava elas até o hotel. Então foi isso aí que começou a caminhada, né? E para não entrar muito, que eu tenho certeza que o Roger que vai direcionar como é que as perguntas vão aqui, mas essa caminhada foi longa, foi árdua, com muitos trabalhos diferentes. Eu já fiz de tudo aqui que você imaginar nos Estados Unidos. Cheguei a trabalhar o quê? 7 anos aqui, sei lá, 14, 16, 17 horas por dia, todos os dias, sem nenhum dia de descanso. E só para a gente dar um apanhado geral, né, do que é o L1, porque eu acho que muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas desconhecem sobre esse visto. Você consegue dar um apanhado geral para a galera? O que é o L1? O L1 era um visto fantástico. Ele era. Eu acho que ele ainda é um visto bom, mas eu acho que muitos estrangeiros aplicando esse visto, e boa parte brasileiros, estragaram o visto, né? O que o visto é? Ele é uma transferência de executivos para os Estados Unidos de uma empresa filial ou coligada, né? Então a empresa no Brasil, ela é sólida, ela tem uma saúde financeira muito boa, e que ela decide, eu vou pegar um executivo e transferir ele para os Estados Unidos para abrir uma empresa nos Estados Unidos com um cargo executivo. Ele, o cônjuge e os filhos menores de 21, não casados, não emancipados, têm direito a esse status. É um processo que demora aí cerca de 2 anos e a pessoa ela vem para abrir uma empresa nos Estados Unidos, aonde o primeiro ano quem sustenta praticamente essa família desse executivo, o executivo e o negócio é a empresa do Brasil. Então a empresa do Brasil tem que ter uma saúde legal financeira. Segundo ano do L1, você já tem que demonstrar algum tipo de sobrevivência própria. Então essa empresa já tem que começar a andar com suas pernas. E no terceiro ano, onde você pode, dependendo do tipo de L1 que você fizer, você pode entrar com um pedido para uma residência permanente nos Estados Unidos. A empresa já tem que estar andando muito bem com o número de funcionários legal. E é um visto que hoje é caro, sabe, Roger? É um visto que gasta uma grana. É um visto bom,
Mas as exigências, as comprovações de que esse negócio de fato existe, hoje devem ser assim muito claras. Antigamente o brasileiro não tinha empresa, não tinha funcionário, não tinha um local comercial alugado, ele não tinha nada, e ele aplicava para poder tentar conseguir o visto. Eu não, a minha gráfica ficou 8 anos e meio. Eu, com 3 anos e meio que eu tinha minha gráfica, eu peguei o meu green card, fiquei ainda mais 5 anos com a gráfica existente ainda, né, funcionando. Então a empresa existia de fato. A única coisa que eu fiz é que, enquanto o visto estava sendo aplicado, eu tinha um número X de funcionários. Depois que eu peguei o meu green card, eu não precisava daquele tanto de funcionário, então eu reduzi bastante o número de funcionários da empresa. Mas é um visto muito bom. E conta para nós, Pablo, acredito eu que vir aqui para os Estados Unidos, né, morar aqui, né, são muitas provações, a gente passa por muitas adversidades. Hoje, seja essa cidadão americano, tem uma vida consolidada aqui, mas como que foi essa adaptação no início, né? Você, sua família, como que foi tudo isso para vocês? Cara, é o que a gente sempre conversa lá no nosso grupinho lá do Clubhouse, né? Eu sempre falo pro pessoal. É fantástico, é um país que te dá segurança, te dá acessibilidade, você vai ter um senso de que o que você trabalha, você consegue os prêmios daquele trabalho, ou seja, você quer ter um carro bom, você vai ali e compra um carro bom. Mas o que tem por trás disso é que muitas vezes as pessoas não compartilham, que é o quê? A primeira adaptação cultural, né, cara? Você vir com um status. Hoje a maioria dos imigrantes, eles vêm com status, né? São pessoas que no Brasil é engenheiro, advogado, empresário. E quando essas pessoas chegam aqui, essa adaptação cultural, ela é dolorosa. Por que é dolorosa? Você tem que descer alguns degraus. Se você não descer alguns degraus, meu amigo, você vai sofrer demais. Primeiro que você não vai ter o prestígio que você tem no Brasil. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você quer entender Estados Unidos, você precisa entender que você vai estar trocando mordomia por qualidade de vida, segurança. Mas você vai perder mordomia. E normalmente isso dói. Perder mordomia. No Brasil é muito fácil você ter uma funcionária para poder limpar a tua casa, fazer a tua comida. Aqui essas coisas custam mais caro. Menina que limpa a tua casa, às vezes mora no mesmo condomínio que você, dirige o mesmo carro que você dirige, frequenta o mesmo restaurante, e as filhas dela, os filhos deles, eles vão estudar nos mesmos escolas que você estuda. Então, essa adaptação cultural, às vezes, mexe um pouco a cabeça do brasileiro. Outra coisa, que não existe trabalho fantástico, trabalho pior, qualquer trabalho é trabalho, ninguém discrimina você pelo tipo de trabalho que você faz. Eu lembro que um primeiro trabalho que eu tive foi fazer milkshake, e quando eu estava fazendo milkshake, eu coloquei aquela gravatinha borboleta, e no Brasil eu tinha uma gráfica, né? Então eu botei uma gravatinha borboleta, tinha uma construtora no Brasil, e com aquela gravatinha, com aquele avental, eu falei assim, olhei no espelho e falei, caraca, que é isso, né? Que eu tô fazendo aqui? Então, aquela lavagem moral, aquilo precisa, de fato, já estar intrínseco em quem quer vir. A pessoa precisa entender que o conceito que você tem de emprego, de bem-sucedido, é um pouco diferente aqui. Você pode ser muito bem-sucedido aqui colocando piso de madeira em casas em construção. E você morar numa casa fantástica, ter o seu barco, ter o seu carro esporte, ter a sua moto. Então, essa adaptação cultural. Inglês foi terrível, porque eu não falava nada de inglês, e eu lembro que o que eu fazia muito era, às vezes você dirige muito. Na Califórnia, provavelmente, eu moro em Orange County também, só que Orange County, Flórida, você mora em Orange County, Califórnia, né? A gente dirige muito aqui. Eu ando o quê? 30 minutos para chegar de um lugar para o outro. Então, o que eu fazia? Pegava, por exemplo, uma água como essa, tem um 0800. E eu ligava no número 0800 e ficava tendo conversação grátis até o meu destino de trabalho. Todo dia eu comprava um suco diferente, comprava uma Coca-Cola, comprava alguma coisa diferente para ter uma conversação. Hoje é tudo mecânico. Mas esse sofrimento de falar e não ser entendido, não conseguir entender o que as pessoas estavam falando, isso é desesperador. Desesperador porque às vezes você tem muito conhecimento para passar, você não consegue passar esse conhecimento porque as pessoas não conseguem te entender. Então é um processo que você precisa gastar tempo, ainda mais hoje com as divergências que a gente tem, porque hoje se você está estudando inglês, de repente eu toco alguma coisa no teu telefone, você larga o que você está fazendo e vai atender o telefone, ou vai mexer no Instagram, no Facebook, e acaba distraindo a sua atenção. Naquela época era um pouco mais tranquilo, porque não tinha tantas distrações como tem hoje. Mas
eu fui galgando isso. Quando eu entrei para a faculdade, eu fiz direito aqui criminal nos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu entreguei a minha primeira dissertação, né, 3 páginas, escrito, demorei pra caramba, o professor virou para mim e falou assim, cara, quem é Pablo Farias aqui? Só tinha eu de brasileiro na sala. Aí eu levantei a mão, aí ele falou assim, fica depois da aula comigo. Aí eu fiquei, ele falou assim, onde é que você aprendeu a escrever inglês? Aí ele falou, cara, você fala legal, mas assim, onde é que você aprendeu? E eu calado, ele falou assim, você escreve igual uma criança de 10 anos de idade. Você não tem capacidade nenhuma acadêmica para poder estar aqui. E ele começou a me destruir, me arrebentar, e eu fui abaixando, murchando. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, você vai ficar depois da aula aqui comigo, todos os dias da sua faculdade, 30 minutos que nós vamos ajustar a sua gramática. E fiquei 30 minutos todos os dias na aula com ele a ajustar a minha gramática. Então, isso é o que as pessoas não entendem. Como nós somos imediatistas, nós achamos que o estar bem, estar consolidado, estabilizado, ele acontece em 1, 2, 3, 4 anos, hein? Não, meu amigo. Depois do 5º, 6º ano, você começa a entender o que é a América. Eu não sei se você concorda no que eu estou falando. Concordo totalmente. Ô, Roger, mas assim, depois do 5º, 6º ano que você vai caindo a ficha, né? E fora a questão emocional, né, cara? Longe de família, nos meus primeiros 3 anos e meio, como eu mudei o status de turista nos 2 meses que eu estava aqui para L1, eu não quis arriscar viajar e ter que ser questionado. Então eu fiquei 3 anos e meio sem ver meus filhos, porque eu não vim com os meus filhos para os Estados Unidos. Então foi um sofrimento terrível, a questão emocional, mas eu sempre digo para as pessoas, brother, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo, ficaria às 16, 17 horas trabalhando da mesma forma, porque o benefício que eu tenho hoje, que a minha família tem hoje, vale a pena tudo aquilo que eu passei. E vamos falar agora um pouquinho da sua profissão, né? Eu sei que você tem outras atividades, mas como que surgiu no passado a ideia de se tornar um corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos? Como que surgiu tudo isso? Cara, foi assim, na verdade, a questão youtuber, né, veio primeiro até do que virar corretor praticamente. Eu tinha gráfica e estava estudando, fazendo direito. A minha ideia era ser policial. Então eu fiz academia de polícia, eu ia entrar para a polícia. Só que a gráfica não estava legal, não estava indo bem, eu estava estudando, eu falei, cara, eu vou pegar uma renda extra, vou ter como é muito comum as pessoas ter 2, 3 trabalhos, eu resolvi tirar a licença de corretor, né? E a licença aqui como é que você tira? Você precisa ter social, né? Permissão de trabalho, então as pessoas que têm algum visto que permite trabalhar nos Estados Unidos, ela vai ter o social, né, que é como se fosse o CPF, a permissão de trabalho, e você vai fazer uma prova na escola e depois faz uma prova no estado. Você estuda e faz essas 2 provas. Eu fiz as 2 provas, passei, e na época, cara, tinha muito pouco canal de YouTube brasileiro, tinha muito. E tinha um cara que ele tinha um canal no YouTube, ele não falava sobre imóveis. Eu fui um dos primeiros a fazer um canal no YouTube falando de casas. Além de falar de casas, eu vi a necessidade de passar informações legais. Aquilo que a gente faz hoje, que você faz hoje, eu fazia isso lá em 2013, 2014, um negócio assim. E aí, o que eu mostrava? Como é que abre uma conta no banco, né? Como é que abre uma empresa, seu filho tem que colocar no colégio, como é que vai vacinar, eu dando essas dicas para as pessoas. E tinha uns caras que cobravam, né? Cobravam caro. Eu não estou falando em gente que cobra um valor justo para poder ir com você, traduzir alguma coisa em um DMV, por exemplo. Eu estou falando do cara cobrar $25 mil para uma assessoria. E eu fiquei nervoso com aquilo, e o que eu fiz? Eu criei um blog na época, criei o canal do YouTube e comecei a dar essas informações que as pessoas cobravam altos valores de graça na internet. E quando isso aconteceu, as pessoas começaram a vir até mim, não só por essas informações, mas porque queriam fazer investimentos também nos Estados Unidos. Então eu comecei a atingir o meu trabalho de corretor mais forte, né? E aí hoje eu tenho uma equipe de corretores, a gente atende a Flórida, o estado da Flórida inteira. Estamos fazendo agora uma parceria para atender também o Texas, que são 2 destinos grandes aqui nos Estados Unidos. Então vou atender os 2 lados aí com a galera que pensa da mesma forma que eu. Sou meio encrenqueiro, Roger, então assim, por exemplo,
eu não sou muito fã de casa de temporada aqui, da venda de casa de temporada, para quem não sabe o que é casa de temporada, que é um produto que não valoriza, não tem liquidez, as escolas são ruins, mas que as pessoas vendem como se fosse a oitava maravilha, porque a comissão é mais de 3 vezes do que é na área residencial. Então, com isso, com essa personalidade, questão de YouTube, eu comecei a ter cliente, comecei a vender imóveis aqui, e apaixonei por ver a pessoa conquistar o sonho de ter o seu imóvel nos Estados Unidos. Isso foi bacana demais. Já já a gente vai falar sobre esse processo da compra do imóvel, né, que muitas pessoas desconhecem quem pode ou não, quais são os documentos. Mas falando ainda do processo de se tornar, né, corretor de imóveis, a gente sabe que licença profissional é diferente de autorização de trabalho, como você mencionou. Nesse processo de conseguir a licença de corretor de imóveis, tem que passar por alguma prova, alguma certificação? Você consegue falar para nós? É algum curso que se faz? Como eu falei agora no começo, você precisa atender uma aula, né? Você vai ter que ir para um cursinho de 1 mês aqui na Flórida, né? Eu não sei como é que é na Califórnia, eu sei que Texas é assim, a maioria dos estados do sul são assim. Em Tennessee, aquele pedaço ali também é assim. É um curso de 1 mês, depois desse curso de 1 mês você vai fazer uma prova na escola, e quando você passa na prova da escola, você vai para a prova do estado. Essa prova você pode, se você não passar, você pode tentar ela novamente, tal. Tem um tempo para você tentar ela, é possível. A prova aqui é em inglês, tem ela em espanhol, mas eu não recomendo, porque os termos em espanhol vai complicar a sua cabeça, então é melhor você estudar já ela em inglês, mas é uma prova tranquila, cara. Se você estudar, não tem muito segredo, não, é só... Em inglês é uma chavinha que abre muitas portas aqui nos Estados Unidos, né, Roger? Com certeza. Você consegue falar para a galera, assim, na média, quanto que custa esse processo, né? Custa dinheiro? Quanto que custa, assim? Olha, o curso vai te custar aí na casa de uns $800, mais ou menos. Eu falo curso, aplicação da licença e tudo isso. E a manutenção da sua licença, em torno de $1.000 e poucos dólares por ano, para poder manter a tua licença junto com os acessos que você precisa aos sistemas, porque aqui todo corretor tem acesso a tudo online. Então, é isso que vai custar normalmente. E dá para você fazer muita coisa, dá para você vender negócios, vender terrenos, fazer aluguel, compra e venda de imóveis. Então, a licença de corretor te abre muitas portas. O corretor de imóveis, ele precisa ter um local físico ou não? Eu lembro que você já comentou alguma coisa. Não necessariamente. Ele se filia a um broker. Ele, se quiser, pode ser broker. Depois de 2 anos que ele tem a licença, ele pode ser broker, mas às vezes não faz muito sentido você ser broker, porque aqui você não tem vínculo empregatício com o broker. Então você põe a sua licença, às vezes, debaixo de uma empresa, e ela tem toda a estrutura. Então você não precisa pagar um local físico, você não precisa pagar, não tem uma estrutura, você não precisa gastar com isso, é se você ficar debaixo. Por exemplo, eu não tenho a minha própria imobiliária, eu tenho um time de corretores dentro de uma imobiliária. Então é possível você fazer assim, mas você não precisa de local próprio, não. Você pode usar toda a estrutura. E hoje tem empresas gigantescas nos Estados Unidos inteiro. Tem regiões dos Estados Unidos que está precisando de corretor brasileiro, cara. Você tem uma noção? No Tennessee quase não tem corretor brasileiro, e é um local que é onde tem muita gente indo morar no Tennessee. No Texas, poucas informações de bons brasileiros vendendo imóveis no Texas. Até na Califórnia mesmo, você não vê tantos corretores brasileiros vendendo imóveis na Califórnia. Então, é uma profissão que está precisando. Muita gente está na Flórida, tem muito corretor na Flórida, porque está 7 horas, 8 horas do Brasil, né? E fala para nós, Pablo, as pessoas têm muita dúvida, né? Como que é a remuneração de um corretor de imóveis, né? Quanto que ganha aproximadamente? Eu sei que varia muito, mas em tese, né, de um modo geral, como seria a remuneração de um... Aqui na Flórida é 3% normalmente que você ganha de comissão, né? Aí depende do que você paga para o broker, né? Aí tem os seus acordos. Quem vende muito normalmente paga uma porcentagem menor, mas normalmente você começa, sei lá, em 30, 70%. Então, o seu broker fica com 30% desses 3% e você fica com 70%. E aí, conforme você vai fazendo suas vendas, isso pode se diminuir também. Mas normalmente é 3%. Remuneração, cara, é muito difícil você falar, porque se você não tem cliente, você não faz dinheiro. O que tem de corretor aqui que tem licença, que tem 2 anos ou 3 anos que tem a licença e fez um negócio, 2 negócios no máximo, não está escrito no papel. Então, o mais importante, às vezes, que é a licença, é ter uma forma de ter cliente. E essa forma de ter cliente, ela pode vir por parcerias,
essas parcerias, você não pode remunerar as pessoas, você pode pagar, por exemplo, como se fosse um marketing, né? Então, vamos dizer, se eu quisesse pagar o Roger para falar de mim como corretor, eu pagaria ele como uma empresa de marketing, né? E aí então ele anunciaria o meu nome no canal dele. Agora, pagar parte da comissão é ilegal, é crime. Vender imóveis sem licença é crime, dá cadeia e tudo. Mas o mais importante é você conseguir ter cliente, né? E é esse que é o mais difícil. Mas a remuneração é isso aí, cara, é 3%. Então, você vende um imóvel aí caro, um por mês, você já consegue ter as suas despesas cobertas aí. Não é fácil, não, mas é possível. E vamos falar agora do processo de comprar uma casa, né? Que muita gente assiste, quer comprar sua casa própria aqui nos Estados Unidos. Você consegue falar para nós, Pablo, quem pode comprar uma casa aqui nos Estados Unidos? Quais são os documentos que na maioria dos casos são exigidos? Cara, qualquer pessoa pode comprar, até ilegal. Até se o cara tá sem documento aqui. O cara tá sem documento aqui, mas ele paga imposto no Tax ID dele. Se ele não tem social, paga imposto no Tax ID dele da empresa, ele consegue financiar. Vê como é que esse país é doido, né? O cara consegue financiar o imóvel, consegue financiar a casa, mesmo com Tax ID, com juros até bom, viu? Uma entrada, acho que a entrada no mínimo para quem tem Tax ID é na casa de 15%, uma coisa assim. Para o estrangeiro, é também um processo simples, você só precisa, se você quiser financiar, você pode financiar comprovando renda no Brasil, então você vai ter que comprovar que você tem renda no Brasil. Você não pode comprometer mais que 30% da sua renda com a prestação do imóvel nos Estados Unidos. As entradas variam entre 25% a 40%, 50% de entrada é o que dá para financiar. No país inteiro há possibilidade de comprar imóvel como estrangeiro. Então, você só precisa do passaporte, um visto, né? E ter um visto no passaporte, o passaporte e comprovar renda aqui nos Estados Unidos. Quiser comprar à vista, só o passaporte já resolve. Tem muito brasileiro, muito cliente meu que, por exemplo, compra imóvel aqui, deixa ele alugado, gerando renda para ele. Aí, porque ele pensa em vir para cá, vou morar daqui 3, 4 anos, ele já dolariza o patrimônio dele, deixa gerando uma renda, valorizando, e quando ele vem, ele tem a casa dele aqui nos Estados Unidos. E para essa modalidade, eu sempre aconselho não imóvel de férias, mas imóvel residencial, onde a procura é alta, você sabe como é. Se você hoje mudar da sua casa aí, onde você mora, você vai ter dificuldade para arrumar alguma coisa tão rápido, né? De como é que está o aluguel hoje. Então, tem sempre gente querendo alugar imóvel. É um negócio legal, é só fazer cálculo. Saber se o que você vai pagar de prestação, se você for financiar, ele é mais baixo do que o que você está recebendo de aluguel. Então, se o inquilino pagar a tua casa, já está fantástico. Normalmente é o que acontece. Existe diferença na compra de um imóvel tendo IT number para Social Security number? Paga-se alguma taxa de juros diferente? Claro, claro. Quem tem Tax ID vai pagar juros aí, provavelmente quase o dobro dos juros do que pagaria um residente permanente com tudo legalzinho. Quando eu falo residente permanente com tudo legalzinho, quem tem social e 2 anos de imposto de renda declarados aí. Então, essa pessoa que paga o seu imposto e tá tudo certinho e tem social, ela vai pegar juros hoje na casa de 2,9 ao ano. Alguém com Tax ID, você vai pagar juros aí na casa de 4,8, 5 ponto alguma coisinha, o que é muito bom, tá? Muito bom, mas se você tiver o social é melhor ainda. Quando se fala da compra de uma casa, Pablo, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu for escolher não somente a corretora, o corretor, né? Mas também o local, né? Onde que eu vou comprar minha casa. Quais são os cuidados que, na sua opinião, seriam os mais importantes, assim, para quem está pensando em comprar uma casa nos Estados Unidos? Primeiro é o seguinte, não te custa nada escolher um corretor. Então, escolha um corretor. Porque quem vai pagar ele é o proprietário do imóvel. Então, escolhe um corretor que o proprietário do imóvel vai pagar. Por que você tem que escolher um corretor? Porque ele é o teu escudo. Se alguma coisa acontecer de errado, você pode processar o teu corretor. Porque a responsabilidade é dele. Então, ele vai cuidar de contrato, vai cuidar de mostrar casa. Então, é bom ter. Escolher corretor, independente de onde você esteja nos Estados Unidos, escolha um corretor que viva de vender imóveis. Não um cara que trabalha de Uber de dia e à noite é corretor. Alguém que viva disso. Porque quem vive disso sabe
os truquezinhos que tem no negócio. Pra você ter uma noção, se você compra um imóvel aqui de um estrangeiro que não declarou um imposto aqui chamado FIRPTA e o corretor não verifica que esse imposto foi verificado na hora da venda, depois de 1 ano, 2 anos, pode chegar uma conta para você de 15% do valor do imóvel no seu imposto de renda e você ser responsável por pagar, porque um corretor não teve a ciência de que existia esse tipo de coisa. Então, escolher um corretor que trabalhe e viva disso, isso é um passo super importante. Comprar imóvel nos Estados Unidos, o que você tem que fazer? Primeiro, na hora da compra do imóvel, você tem que ter duas contingências que devem ser sine qua non. A primeira, quando você compra um imóvel, você tem que botar uma contingência à inspeção, no país inteiro. Por quê? Você compra um imóvel velho, sei lá, um imóvel de 2000 e... Que ano que é o imóvel que você vive? Você sabe, Roger? Cara, aqui eu não faço nem ideia, alugado. Mas pela porta, o estilo aí do teto aí, isso deve ser acima dos anos 2000, esse imóvel. Deve ter sido construído acima dos anos 2000. Mas vamos dizer que o imóvel seja, sei lá, 1990. Você não sabe se o telhado está ruim, se o ar-condicionado está ruim, se tem mofo, se tem problema estrutural. Como é que você livra disso? Você vai fazer um depósito na hora que você for comprar um imóvel e ter uma contingência a um prazo para inspeção do imóvel. Você não vai perder o seu dinheiro. Você vai contratar um profissional, ele vai vir subir no telhado, medir a pressão da água, medir a amperagem, fazer tudo o que precisa ser feito para saber que aquele imóvel não tem nenhum problema. E se tiver problema, você usa aquela inspeção para pedir desconto no imóvel, mesmo depois de ter fechado o contrato. Então, você se livra de problema disso. Outra contingência que é super importante é do avaliador do banco. Aqui, 95% dos imóveis são financiados. Então, se você não tem uma contingência que o avaliador que o banco mandar, que está financiando, precisa vir no preço de contrato, se vier abaixo, o cara vai querer ficar com seu depósito se você não tiver condições de honrar. Então, essas duas contingências aí, elas devem estar no contrato quando você vai comprar um imóvel. Outro detalhe, você quer comprar imóvel residencial, procure áreas onde as escolas são melhores. Quanto pior são as notas das escolas, mais ruim vai ser a questão da liquidez do imóvel, a qualidade de vida do local, valorização do local. Pablo, como é que eu checo isso? Tem um site fantástico que chama Niche, niche.com. Ele vai te dar as notas letras, que é A, B, C, D. Essas letras são o que importa na nota da escola. Não é nota número. Nota número quem dá são os usuários do serviço. Quando você vai no Great Schools, por exemplo, lá diz de 1 a 10, de 1 a 7, 1 a 5, essas notas quem dão são os usuários. E aí, esses usuários, às vezes a mãe não gosta da escola porque a coleguinha bateu na filha dela. E aí ela baixa a nota geral da escola. Então o que importa de verdade é o que está lá no NIT, que é A, B, C e D, que quem dá é o Estado. Então todas as vezes que você compra um imóvel que as notas das escolas são boas, você tem liquidez maior, você tem qualidade de vida melhor, você tem valorização certa daquele imóvel. Imóveis também com os custos manutenções mensais muito altos são imóveis ruins também para revenda. Então, todas as vezes que você for comprar um imóvel, se o imóvel tem um condomínio mais alto do que a média normal da região, você sai fora disso. Pablo, como é que eu sei isso? Cara, tem o Zillow.com, Trulia.com, Realtor.com, você entra ali, ela está dizendo quais são as despesas mensais, aí você entra nos vários condomínios em volta e procura saber, se você vê que o seu está 450 e os outros estão todos 250, alguma coisa não está legal. Então é esse tipo de cuidado que você tem que ter no geral, né, cara? Nossa, tem muito conhecimento mesmo, hein? Que isso? E aproveitando a oportunidade, muitas pessoas têm dúvida, Pablo, se elas precisam estar fisicamente nos Estados Unidos para comprar um imóvel, ou não, elas podem estar em qualquer lugar do mundo. Pode. Hoje tem até fechamento remoto, né? A pessoa pode fazer tudo estando no Brasil, mandar o dinheiro estando no Brasil e o fechamento acontecer remotamente, né? Ou por assinatura no cartório brasileiro, reconhecido por alguns cartórios aqui, ou um que chama NoriCam, que agora é através de uma videoconferência que o notário fica assistindo você assinar a documentação. Então existe sim possibilidade para comprar, não é problema. Eu acredito que você deve ter muitos clientes, né, que têm casa aqui nos Estados Unidos, mas moram em outros países. Sim. E aí a gente entra um pouquinho nessa questão imigratória. Eu sei que você não é advogado de imigração, mas, de fato, a pessoa pode ter uma casa aqui, morar em outro país, vir morar, voltar?
não tem influência nenhuma para te ajudar ou piorar a sua situação imigracional nos Estados Unidos. Não adianta você achar que, porque eu tenho uma casa, minha vida vai ser mais facilitada aí com a imigração. Não tem nada disso. Mas qualquer pessoa pode ter casa aqui e não precisa esconder o fato que você tem uma casa. Você vai passar aqui, você fala, se te perguntar, a imigração é sempre assim, né? Você nunca deve falar aquilo que não te perguntaram. Se te perguntaram se você tem uma casa, diga a verdade, né? Porque é recorde público. Não sei se você sabe aí no Brasil, mas eu sei quem é o dono da casa aqui do lado, eu sei se ele pagou à vista, se ele está financiando a casa dele. Então não adianta ele mentir para mim que pagou à vista se a casa dele está financiada, porque é recorde público. Todo mundo tem acesso a todas essas informações. Então, é bom. O que eu tenho escutado de clientes meus, Roger, parece que fica mais tranquilo, sabe? Os caras... Não, eu tenho uma casa nos Estados Unidos, eu tô indo para ir ver o meu imóvel, tá bom, não, beleza, esse cara já entrou várias vezes e saiu, dá um certo conforto, né? Não tem nada comprovado sobre isso, mas é um relato unânime aí dos clientes. Mas qualquer pessoa pode comprar um imóvel, não tem problema nenhum, não atrapalha a tua vida. Ah, Pablo, e se eu for para aí, depois ficar sem documentação e sou dono de um imóvel, quando eu for, sei lá, se Deus o livre, eu for deportado, acontecer alguma coisa, o que é que acontece com o meu imóvel? Nada. Seu imóvel fica aí, você pode nomear alguém para poder vender ele para você, você não precisa estar presente nos Estados Unidos, tudo isso pode ser feito. A única coisa que você tem que se cuidar é, com o imposto de sucessão nos Estados Unidos, são quase 40% do valor do imóvel se chegar um a falecer. O que você pode fazer? Se você, por exemplo, são 4 pessoas na família, você pode colocar o imóvel no nome de 4 pessoas, porque o imposto vai ser 25%, vai ser 40% de 25%, se está no nome de 4. Porque é só a quarta parte que faleceu. Ou você pode colocar em nome de empresa, porque a empresa não morre. Então, se Deus o livre, um falecer, os outros automaticamente são donos da empresa, então você livra desse imposto de sucessão. O que eu mais gosto, Roger, nessa questão de sucessão, é um seguro de vida. Seguro de vida aqui nos Estados Unidos é tão barato que compensa você pagar um seguro de vida cobrindo esses 40% mais 100% do imóvel. Então, Deus o livre, acontecer alguma coisa, você tem 100% do valor do imóvel mais os 40%, pagando, sei lá, 50, 60 dólares por mês aí, para cobrir a tua vida, e tem muitos desses seguros que tem benefício até em vida. Deus o livre, você ficar inválido, você pode resgatar a metade disso. Eu gosto muito do seguro de vida para proteger quanto a essa questão do imposto de sucessão. Aí na Flórida nós sabemos que tem catástrofes naturais, né, como os tornados, sei lá, tempestade, não sei, você pode falar aí para mim, né? Aqui na Califórnia nós sabemos que existe a possibilidade do terremoto também, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Como que é essa questão do seguro da casa para essas situações? Falando também de Massachusetts, tem a questão da neve, né? Que eu acredito que tem algumas obrigações, né? Não sei, de acordo com o estado, questão da grama. Tem que fazer algum seguro da casa? Como que é tudo isso? Quando você financia o imóvel, o banco exige que você tenha um seguro na casa. É o Hazard Insurance, né? Então você precisa ter seguro aqui. Tanto é que a prestação sua é composta de 4 itens. Você tem principal, juro, IPTU e seguro, né? E esse seguro cobre sim furacão, cobre, você tem uma franquia um pouco mais alta quando é época de furacão. Desastres naturais, eu ouvi também falar que na Califórnia é obrigatório pela questão de incêndio, principalmente se você estiver nas áreas das regiões de incêndio. Massachusetts, como tem muita neve, provavelmente também vai cobrir a questão do telhado por pesar muito, por danificar algumas estruturas das casas. Mas o seguro é algo muito bom de se ter. Nos Estados Unidos é muito simples, você vai online e consegue fazer essa cotação. Quando você compra financiado, não tem muito como correr, você precisa ter o seguro. E não é algo caro. Na Flórida, por exemplo, uma casa hoje na Flórida de 300 metros quadrados, com área de escolas boa, você vai pagar aí na casa de 900 dólares, 800, 900 dólares por ano de seguro dessa casa, cobrindo aí esses desastres naturais. É verdade mesmo, Pablo, que se alguém escorregar na porta da minha casa, a responsabilidade é minha mesmo? Eu já ouvi uma história assim, é verdade? Esse seguro que eu falei chama seguro de perigos, desastres naturais, vandalismo, sei lá, você deixou a torneira aberta na sua casa e inundou o segundo andar. Agora, existe o seguro de responsabilidade civil, aí é outra coisa. Responsabilidade civil aqui é o seguinte, você tem uma piscina, eu tenho aqui em casa. Minha vizinha entra e a filha dela, Deus o livre, chega a falecer na minha piscina. Se ela quiser me processar, ela não pode processar. Né? Por quê? A porta estava aberta, a casa é a minha, faleceu. Existem também seguros para responsabilidade civil.
tá? Até no carro. Tem gente que gosta de colocar carro em nome de empresa porque não vai nos bens pessoais. Você coloca carro no nome de pessoa física, Deus o livre, se atropelar uma pessoa na rua, essa pessoa pode processar e ir atrás de todos os seus bens pessoais. Se o carro está no nome de empresa, é só o capital social da empresa. Mas existem seguros, o que é a mesma faixa de valor, Roger. Um seguro para cobrir aí a questão de responsabilidade civil. É você se cuidar. Se cuidar, trancar o que tiver de trancar, não deixar fácil acesso às pessoas entrar na sua propriedade. Vamos falar agora sobre fazer renda com uma casa, né, Pablo? Muita gente quer ter um imóvel para, às vezes, colocar para alugar ou não. Depois a gente vai entrar naquele termo tax lien, tax deed, que eu sei que é bem polêmico, eu sei que você tem suas opiniões sobre isso. E isso pode mesmo, Pablo, uma pessoa comprar uma casa para alugar? Eu já ouvi falar que às vezes pode, às vezes não pode. Pode, isso é o que a maioria dos meus clientes fazem hoje, né? Eu tive cliente que chegou aqui, eu quero comprar uma casa caríssima. Eu falo, para quê? É porque eu quero residir nela, que eu já morava bem no Brasil. Tá, deixa eu te mostrar uma casa um pouco mais barata. Vamos pegar o resto desse dinheiro e vamos comprar de casas menores e colocar para alugar e ter renda nos Estados Unidos. Ah, Pablo, quanto é que dá? Olha, a renda hoje, aqui na Flórida, vai dar entre 0,5 a 0,8 líquido ao mês, tá? 6, 7% ao ano aí, mais ou menos, líquido, é o que vai dar a renda do teu investimento no imóvel residencial alugado, o que é fantástico. Fora a valorização do imóvel, é muito bom. Dá para você, por exemplo, abrir uma empresa e as suas viagens aqui para os Estados Unidos, hotel, o que gastou de passagem, tudo que você fizer aqui, ser descontado no teu imposto, diminuindo assim o que você tem que pagar no final do ano pela renda desses aluguéis. Dá para você colocar a depreciação do imóvel, uma série de coisas para diminuir o que você paga de imposto. Aqui nos Estados Unidos você tem uma coisa que é fácil lidar, é com o imposto de renda, com as deduções que você pode tirar aí do seu ganho. Então, cara, é o que eu faço, né? O meu plano de aposentadoria está sendo isso. Conforme o negócio vai andando, eu vou adquirindo imóveis e colocando ele para alugar, porque não falta inquilino. E o que é o famoso tax lien, tax deed? Vale a pena, não é? Cara, isso aí foi uma briga que eu tive um tempo atrás aí com um youtuber, mais um outro cara aí que vendia curso sobre isso, né? Nos Estados Unidos existe um negócio que é o seguinte, se você não pagar o IPTU da sua casa, você não pagou o primeiro ano, o condado onde você está, ele pode abrir a oportunidade para as pessoas pagarem o seu IPTU e forçar você que deve IPTU pagar um juro em cima do valor que essa pessoa pagou para você. Ou seja, a minha casa não pagou IPTU. O ano que vem a cidade fala, olha, quem quer pagar o IPTU da casa do Pablo e eu vou começar com 30% de juro anual. Aí o outro vira e fala assim, não, eu pago, mas eu só preciso de 25% de juros anuais. Aí o outro, não, eu pago, mas eu só preciso de 15%. Até chegar aí nos 3, 4, mais ou menos. E em alguns estados, se você pagar 3 anos consecutivos 3, 4 anos consecutivos, você pode ficar com a casa que você está pagando. Na Flórida, não, a casa vai a leilão de todo jeito. Você paga, mas a casa vai a leilão, e aí... Isso é muito bonito no papel, funciona, algumas pessoas ganham dinheiro com isso. Agora, qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é o seguinte, quais as casas que entram nisso? Porque se 90% das casas nos Estados Unidos são financiadas, toda casa financiada, o seguro e o IPTU já está na prestação, elas já estão fora. Então 90% a 95% das casas dos Estados Unidos já estão fora disso, certo? Então tá fora. As propriedades boas, quem é que não vai pagar o IPTU de uma propriedade, né? Se você tem uma casa boa, um local bom, então acaba sobrando coisas que não são tão legais. Aí essas que não são tão legais, existem algumas que são oportunidades. Só que existem empresas gigantes nos Estados Unidos que eles estão ali primeiro, para antes de chegar em você, ele já tira da mão do condado para ficar para ele. Em realidade, dá para ganhar? Dá. É um trabalho suadíssimo, pouca gente ganha, pouca gente de fato fica com esses imóveis. E eu vou te falar que quem ganha mais dinheiro com isso é quem vende curso de como ficar rico com isso.
Então, o cara que vende um curso de como ficar rico com isso é o cara que mais ganha dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro com TaxLean, TaxDeed, faz o seguinte, monta uma escola de como ganhar dinheiro com TaxLean, TaxDeed, porque, de fato, com o TaxLean e o TaxDeed, você não vai ganhar tanto dinheiro, não. E para a gente fechar o tema sobre o trabalho de corretor aqui nos Estados Unidos, fala um pouquinho das dificuldades que você tem fazendo esse trabalho, né? Porque eu acredito que você deve pegar clientes bem difíceis às vezes. Quais são as dificuldades, assim? Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu sou muito feliz. As pessoas os meus clientes, acho que 98% são meus seguidores, né, no YouTube, né? Então, eu não tenho tanto sofrimento quanto a isso. O que eu, às vezes sofro, que a maioria dos corretores sofrem aqui, por exemplo, aqui você tem uma questão de ética. Todo mundo tem acesso a tudo, então não tem necessidade de você ter 2, 3 corretores. E tem gente brasileira que está acostumado com isso. Você chega aqui e fala com 4, 5, aí 4, 5. Só que desses 4, 5, 3, 4 vão trabalhar de graça, porque um só quem vai fazer a venda. Isso você só recebe depois que você fecha o imóvel. E tem ainda a questão de alguns brasileiros. Eu já tive questão, por exemplo, levar o cara para ver imóvel, quando deixar ele na casa dele ou no hotel, ele voltar lá sozinho, perguntar para a construtora, se eu comprar sem o Pablo, eu tenho um desconto aí por tirar o corretor da jogada. Então, às vezes você passa por isso, ou pessoas que não estão preparadas para comprar de fato, mas querem passar o dia andando, olhando imóveis. É isso que eu passo. Agora, isso é ossos do ofício, né, brother? Se você não está preparado para isso, não tem jeito. É que ser corretor é assim, você precisa ter uma reserva financeira, porque se eu vendo uma casa nova hoje, ela vai demorar 8 meses para construir. Eu só vou receber daqui 8 meses, e todo o meu trabalho é daqui até o final dos 8 meses. Então, tem que ter reserva financeira, senão você não sobrevive, não. E de um modo geral, Pablo, morando aqui nos Estados Unidos, né, você mora há mais de 10 anos aqui, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de morar aqui? E vamos enfatizar os negativos, porque falam que a gente não fala. Cara, positivo é aquilo que eu falei antes, né, cara? Eu acho assim que, poxa, quando eu pego o meu carro, ando numa estrada que eu não tenho um buraco, se o meu carro estragar, daqui a pouquinho tem um Ranger, né, que é aqueles carros que ajudam as pessoas que estão com o carro estragado na rua. Se eu ligo para a polícia, 2, 3 minutos, eu tenho um policial na frente da minha casa. Meu filho vai para a escola, eu não pago nada. Ele volta para casa com um laptop que a escola deu para poder usar. Os benefícios que esse país dá. Eu saí, deixar minha garagem aberta, ninguém mexer em nada, meu carro com a chave dentro. Às vezes eu estou num posto de gasolina, eu deixo o carro funcionando, vou lá dentro, volto, chave dentro do carro. Sabe, andar na rua falando no meu telefone. Pra gente que é brasileiro, cara, essa questão de segurança assim, é indescritível esse sentimento. Né? E sem falar acessibilidade, né, brother? A gente que trabalha aqui, pô, se eu quiser ter uma Ferrari, você quiser ter uma Ferrari, a gente vai ali, a gente se endivida e tem uma Ferrari. Né? Então, assim, a acessibilidade é muito simples. Né? Você consegue galgar a situação legal nos Estados Unidos, confortável, passear bem com pouco dinheiro. Eu já cheguei a fazer cruzeiro de 3 dias, com tudo incluso, por $170 os 3 dias. Então, você tem acesso a tudo isso. Pode proporcionar uma vida melhor para sua família com tudo isso. O que é o lado ruim dos Estados Unidos? É o background disso. É tudo que a gente rala, que as pessoas não entendem. Né? A gente rala pra caramba. Aqui não tem horário de trabalho. Trabalha toda hora. Né? Eu tenho certeza que você também é do mesmo jeito. O que acontece? Estou de boa aí, vou como um sanduíche, fico um pouquinho, sorrio, daqui a pouco eu pulo no carro e vou ralar. E é assim, eu trabalho o tempo inteiro. Meu telefone todo dia tem 600, 700, 800 mensagens. E o tempo inteiro anda com um cliente aqui, com outro ali. Esse é um lado que você rala bastante, mas é compensador. É compensador. E o começo, acho que o lado mais difícil dos Estados Unidos é o início aqui. Então, quem não tem paciência e perseverança para passar pelo início, não vai conquistar uma estabilidade nesse país. Não tem jeito. Saúde aqui, eu diria que se você não sabe os caminhos, você vai sofrer bastante. Mas eu, por exemplo, eu pago um seguro emergencial, que aqui na Flórida não tem seguro de saúde grátis, como alguns estados têm. Eu pago um emergencial para 4 pessoas, 2 filhos, eu e minha esposa, $430 por mês, e eu estou coberto por cirurgias, internações, não posso ficar fazendo consultas, eu pago isso separado, mas eu tenho acesso a esse tipo de
serviço pagando $430 por mês. Mas eu vou te falar que eu tenho muita dificuldade, depois que a gente passou por esse período de adaptação, de achar tantas coisas ruins aqui nesse país, cara. Porque se você está ganhando menos, o que você faz? Você diminui o seu custo de vida. Se você está ganhando mais, você expande o seu custo de vida. Então é muito simples. Eu cheguei a viver aqui, eu com a minha família, com $3.000 por mês, total, gastando tudo que eu podia gastar, pagando aluguel, $3.000 por mês. Então, se você está passando aperto financeiro, você diminui um pouco o que você... aquele segredo, né? Nunca gaste mais do que o que você ganha, que aí você vai estar tranquilo. Mas não tenho muito o que falar mal, não, velho. Eu amo esse país aqui. Tá certo. E você tem um canal no YouTube também, convida a galera para se inscrever, venda seu peixe. Vai lá, é Pablo Farias na América. Só ir lá acompanhar o Instagram. A gente tá na mesma caminhada que o Roger, tentando passar informação bacana para a galera. E para a gente finalizar essa entrevista, em vista de todas as suas experiências, veio aqui para os Estados Unidos, hoje já é cidadão americano, se você pudesse dar um conselho para a galera que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo quer morar aqui nos Estados Unidos, o que você falaria para essas pessoas? Cara, eu diria o seguinte, três conselhos que você vai arrebentar se você quer viver aqui nos Estados Unidos. Eu vou dizer para quem quer viver. Investir, o que você tem que fazer? Pesquisar muito bem com quem você está lidando. Qual que é a credibilidade dessa pessoa? Passear não sofre tanto, tem tanta opção aí para você pegar dicas boas para poder fazer passeio aqui nos Estados Unidos, mas eu diria 3 conselhozinhos. Primeiro é planejamento, segundo planejamento e terceiro planejamento. Tá? E nesse planejamento inclui o quê? Financeiro, emocional e imigratório. Então você precisa estar com uma reserva financeira saudável para poder vir para cá, bem planejada. Você precisa estar, eu tenho certeza que no canal do Roger aqui deve ter, porque ele faz o que eu faço, custo de vida, ele vai com certeza ter informações sobre custo de vida aqui nos Estados Unidos, então procura aqui no canal dele, você que já segue ele, lá no meu canal também tem, no blog, que é o queromoraemorlando.com. Planeja, tenha reserva. Planejamento emocional, se prepare que você viveu uma vida no Brasil, onde você tem um vasto conhecimento de amigos, de ambientes onde você vai, de carreira profissional. Aí você chega, de um dia para o outro, você quer ter tudo isso nos Estados Unidos? Não, se prepare emocionalmente para poder aguentar o rojão durante um tempo. O último é imigratório, que ele não é o último, né? Ele está junto ali. Tenha algum tipo de planejamento, caminho de visto. Não importa o que aconteça, tente não perder o teu status aqui, porque sua vida complica bastante. Acho que esses seriam os meus 3 conselhos preciosos. Planejamento, planejamento e planejamento. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros. Lembrando que todas as redes sociais do Pablo vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, inclusive o site, o blog dele também, né? Que é o queromoraemorlando.com. Muito bacana, tem muitas informações. Ele não é só sobre Orlando, né? Eu coloquei Quero Morar em Orlando. Tem muita informação sobre os Estados Unidos. Lá você tem quais os tipos de visto existem nos Estados Unidos, custo de vida de tudo quanto é lugar nos Estados Unidos. Uma série de informação lá que ajuda você. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço, Roger. Um abraço para a galera aí. Fica com Deus.